Olá pessoal, bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e essa videoaula será sobre números inteiros e suas operações fundamentais. Então a gente vai conhecer uma nova classe de números aí, né, que são os números inteiros, que já é uma classe um pouco maior que a classe dos números naturais, que é aquela primeira classe que a gente aprende de números, tá certo? Então vamos começar, pessoal, sem muita enrolação. Afinal, o que são os números inteiros? Como eu já falei nessa introdução para vocês, os números inteiros basicamente são os números naturais que a gente conhece, tá certo? Então, deixa eu ver se a canetinha está indicada aqui, marcados em azul. Os números inteiros são basicamente os números naturais. Cadê a caneta? Aqui, azul. Então a gente tem os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Só que agora, para completar, para a montagem dos números inteiros, o que a gente vai ter? A gente também vai ter os mesmos correspondentes negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai também. Então o que a gente tem? Nesse começo aqui, a gente tem os números naturais. E aí sim, juntando os números naturais mais todos os seus correspondentes negativos, a gente monta um grupo maior, que é o grupo dos números inteiros, tá certo? Mesma coisa aqui, ainda não tem número com vírgula, ainda não tem fração, tá? Não tem raiz inexata, raiz quadrada inexata, não tem nada. Basicamente são os números negativos e os correspondentes positivos, tá? Além do zero. O zero também está pertencente. Então, na verdade, agora, como nos números naturais o zero era o menor número, agora nos números inteiros o zero é o termo do meio. Então ele tem números maiores, que são os positivos, e números menores, que são os negativos. Tá? E qual que é a representação desses números inteiros? Enquanto os números naturais é esse símbolo N, estiloso aqui que eu já coloquei, os números inteiros serão indicados pela letra Z, que é um Z estiloso no meio aqui assim, tá vendo? Então é um Z estilizado. Esse é o símbolo dos números inteiros. Então toda vez que aparecer esse Z, está sendo indicado os números inteiros. E um outro ponto, pessoal, quando a gente está colocando aqui, por exemplo, os números naturais mais os negativos, normalmente o que a gente faz? Os números positivos, que é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5, normalmente a gente não indica sinal. Mas para fazer as operações de números inteiros, é bom que você tenha sempre a indicação do sinal para você poder fazer a correspondência necessária. Então uma dica que eu dou para vocês é quando vocês indicarem os conjuntos dos números inteiros, sempre colocar um sinalzinho de mais aqui. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E tentar sempre falar dessa maneira, para você poder diferenciar os positivos dos negativos, tá? E isso facilita na hora que você está montando as operações matemáticas, tá certo? E justamente são elas que a gente vai falar agora, as operações fundamentais, que serão as mesmas, só que com algumas regrinhas específicas, porque agora a gente pode ter resultado negativo, porque agora os números negativos estão inclusos, porque a gente está estudando os números inteiros, tá certo? Então só para recapitular aqui, quais são as nossas digníssimas operações fundamentais? É a soma, subtração, multiplicação e divisão. Certo? Soma com esse famosíssimo sinal de mais, subtração com o famosíssimo sinal de menos, multiplicação com o famosíssimo sinal de vezes ou um pontinho, e a divisão com os dois pontinhos traçados ou somente os dois pontinhos. Tá? Então a gente vai trabalhar essas 4 operações aqui também. Ah, professor, mas não tem outras? Potenciação, radiciação? Sim, mas serão outros conteúdos aí que serão dados. Aqui a gente explica primeiro as operações fundamentais, que é o que você precisa saber primeiro. Se você não souber fazer as fundamentais, não sabe fazer não sabe fazer as outras. Tá certo? Vamos lá. Então vamos começar com a soma. Soma e subtração eu vou explicar junto, por quê? Porque agora tanto os números positivos ou negativos vão ter sinais. Então a soma e a subtração meio que estão combinadas uma com a outra. Então para explicar, a gente segue uma regrinha bem básica, que é o seguinte, você tem dois números. Se os dois números tiverem o mesmo sinal, como está marcado aqui, ó, sinais iguais, você pega esses dois números, sem os sinais, soma eles e usa o sinal correspondente. Então, se os dois números são positivos, eu somo os dois números e o resultado é positivo.
Se eu estou com os dois números negativos, eu somo os dois números e o resultado fica negativo, que é exatamente a primeira regra aqui. Conserva-se sempre o sinal do maior número. Então uma dica que eu vou dar para vocês, os números inteiros, é a seguinte, vocês vão olhar os dois números, ver quem é o maior. Quem for o maior, o sinal do resultado é o sinal dele, e sempre vai ser. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, vocês vão ver quem é o sinal do maior e vai colocar ali. Aí você faz a regra. Se os dois números têm o mesmo sinal, você soma os dois. Se eles tiverem sinais diferentes, você vai subtrair o maior pelo menor. Igualzinho é feito nos números naturais. Tá certo? Então eu vou fazer uns exemplos aqui que vocês vão ver vai ser com o mesmo número, só que vão dar resultados diferentes. Querem ver? Começando com o primeiro, ó. 5 mais 3. Bom, 5 mais 3, pessoal, é aquela continha básica que a gente sabe dos números naturais. A gente sabe que vai dar 8 isso aqui. Só que vamos seguir a regra, tá? Qual que é a regra? Conserva-se o sinal do maior número. Então, se você olhar ali, você tem 5 e 3. Quem que é o maior? É o 5. Qual o sinal do 5? Nesse caso aqui, pessoal, como o 5 não tem nenhum sinal indicado, normalmente quando não tem nenhum sinal indicado é porque ele é positivo. Então, na verdade, é como se tivesse um mais aqui, certo? Mais 5. Então, quem é o sinal do maior número? É o 5. Então, o resultado eu já sei que é mais. Aí a gente olha o sinal dos dois. Então, o 5 tem sinal positivo e o 3 tem sinal positivo. Então, o que eu vou fazer com os dois? Se eles são sinais iguais, eu somo. 5 mais 3 dá quanto, pessoal? Mais 8. Que era exatamente o resultado que a gente sabia. Então, a gente só está usando a regra agora. Uso o sinal de mais porque os dois têm mais, né? E o 5 é maior, tem mais. E somo os dois porque eles têm o mesmo sinal. Agora, pessoal, e esse aqui, ó? 5 menos 3. Ah, isso aqui a gente sabe também. A gente sabe que é 2, certo? Tranquilo. Vamos usar a regrinha para vocês entenderem. Então, o 5 a gente sabe que é positivo aqui. E ele é o maior número. Então, ele é maior que o 3, certo? Se ele é maior que o 3, o sinal do resultado vai ser o sinal dele. Aí, você olha os sinais dos dois. O 5 tem sinal de mais e o 3 tem sinal de menos. Aí, você faz a subtração. Então, por quê? Porque são sinais diferentes. Você pega o maior, que é o 5, e subtrai o menor, que é 3. 5 menos 3 dá 2. Que é exatamente o que vocês sabiam também. 5 menos 3 é 2. Agora esse aqui, pessoal. Menos 5 mais 3. Normalmente, o que o pessoal erra? O pessoal coloca mais 2. Por quê? Faz a conta que é 5 menos 3. Mas aqui que vem a regrinha e mostra como que ela é importante. Se você olhar, pessoal, quem que é o maior número? Não é o 5? Qual que é o sinal do maior número? É negativo. Então, o meu resultado, pessoal, aqui é menos. Já sei que é menos. Porque o 5 é o maior número. Então, o resultado do maior número sempre vai... o sinal do maior número sempre vai prevalecer. Isso sempre na soma e subtração, tá, pessoal? Quando a gente passar a multiplicação no próximo slide, não é assim. Então, tem que tomar cuidado. E aí, você olha. O 5 tem sinal negativo e o 3 tem sinal positivo. Então, se um é positivo e o outro é negativo, basta eu fazer a subtração do maior pelo menor. Então, 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. Então, menos 5 mais 3 dá menos 2. E não mais 2. Tá certo? Próximo, pessoal. Menos 5, menos 3. Aqui é a mesma regra. Quem que é o maior? O maior é o 5. Então, o sinal do 5 que prevalece. Só que, nesse caso, os dois têm sinais iguais, certo? O 5 e o 3. Então, se os dois são negativos, o que eu faço? Eu somo os dois. 5 mais 3 dá quanto? 8. Então, menos 5 menos 3 dá menos 8. Perceberam? A gente sempre privilegia o sinal do maior e usa essa regrinha. Ela é muito prática, porque você acaba não errando os sinais dos resultados, tá? E se fosse o contrário, pessoal? Se fosse o contrário, é a mesma coisa, ó. Aqui é o sinal de mais, o 5 é o maior, fica mais, 5 mais 3, 8. Aqui é a mesma coisa, quem que é o maior? É o 5, fica sinal de mais. E os sinais são diferentes, 5 menos 3, 2. Mais 3 menos 5, mesma coisa. Quem que é o maior? É o 5, fica menos. Os sinais são diferentes, subtrai o maior pelo menor. 5 menos 3, 2. E aqui, negativo os 2, fica menos 8. Então, mesmo que eu altere a ordem da conta, o resultado vai ser o mesmo. Porque isso aqui é a propriedade comutativa da soma. Então, não muda se você altera as posições. Então, só prestando atenção nessa regrinha de sinal, soma e subtração fica tranquilaço. Beleza? Próximo, pessoal, multiplicação e divisão. Só que para explicar multiplicação e divisão, a gente vai aplicar aquela famosíssima regra de sinal.
Aquela regra que todo mundo aprende e memoriza, mas no final ficaram com dúvida de usar, né? É sempre assim. Que é essa tabelinha aqui, né, pessoal? É a famosíssima mais com menos com mais e menos com menos. A regra é muito simples. Sinais iguais no produto e na divisão são positivos, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado dá negativo. Sempre. Então, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. O grande entrave aqui que deixa o pessoal com dúvida é produto de dois números negativos dá um número positivo. Olha aqui. É aqui onde o pessoal tem mais dúvida. Nos outros, tem menos, vai dar menos, né? Que mesmo pensando assim, acerta. E se os dois são positivos, dá positivo. A dúvida sempre fica quando os dois são negativos. Quando os dois são negativos, o resultado é positivo. E é isso que a gente vai testar aqui, tá? Deixei até a tabelinha aqui em cima para vocês verem, tá certo? E a gente vai usar a multiplicação tranquila, tá, pessoal? Não vamos complicar, não. Vou fazer 5 vezes 3 aqui para não ter dúvida. O negócio é usar a regra de sinal aqui, beleza? Então vamos lá. 5 vezes mais 3. E aí fala, pô, professor, mas por que tem um parênteses aqui? Tem um parênteses, pessoal, porque eu nunca posso deixar dois sinais juntos, ó. O vezes e o mais não podem estar juntos, você tem que separá-los. Como que você separa os dois? Através de parênteses, colchete, chaves, o que for, tá? Aqui a conta é muito simples. A gente tem o quê? O 5 que é positivo e o 3 que é positivo. Então a gente faz a regra primeiro. Mais com mais dá mais. Então o meu resultado eu sei que é positivo. Aí eu faço o produto. 5 vezes 3, 15. O próximo. 5 vezes mais 5 vezes menos 3. Mesma coisa. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então é um mais com menos que dá quanto? Dá menos. Então o resultado eu sei que é negativo. 5 vezes 3, 15. O outro. Menos 3 vezes mais 3. Mesma coisa, ó. Menos com mais dá menos. 5 vezes 3, 15. E menos 5 vezes menos 3, que é onde o pessoal tem mais dúvida. Menos com menos dá mais, pela nossa tabelinha aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Então o produto dá sempre o mesmo resultado. O produto de 5 com 3 vai sempre dar 15. Só que você tem que ver quem tem sinal e quem não tem. Sabendo quem tem sinal e quem não tem, você usa a regrinha da tabela e resolve. Tá? Na divisão, mesma coisa. Você vai fazer a regrinha do sinal e fazer a divisão. Então, por exemplo, 8 dividido por mais 4. Então aqui é mais 8 dividido por mais 4. Mais com mais dá mais. 8 dividido por 4 dá 2. Então é mais 2. 8 dividido por menos 4. Então aqui a gente sabe que é mais. Mais com menos dá menos. 8 dividido por 4, 2. Então sempre é por duas partes, pessoal. Primeiro você resolve o sinal, vê qual que é o sinal que vai ser. E depois você faz a operação como se fosse número natural, tá? Então esse é o segredo de você fazer as operações com números inteiros. O segredo dos números inteiros é ter a interpretação do sinal, tá certo? Próximo. Menos 8 dividido por mais 4. Nesse caso aqui é menos com mais dá menos. 8 dividido por 4, 2. Dá menos 2 também. E menos 8 dividido por menos 4, menos com menos dá mais. 8 dividido por 4, 2. Então é só seguir a regra da tabela e fazer a conta de divisão, multiplicação, como deve ser. Como você faz aí, tabuada, lembrar quem é dividido por quem e tudo mais. O importante é você saber a regrinha da tabela para você saber qual é o sinal correto. Percebam que eu tenho 4 casos diferentes, 2 dão positivos e 2 dão negativos. E aí que pode ter as pegadinhas de exercício aí se você errar a conta. Tá? Então essas são as 4 operações. Para encerrar essa aula, eu vou colocar só mais um slide que é sobre uma propriedade importante, que é essa aqui, ó. Retirar números de parênteses, porque às vezes vocês vão enfrentar situações parecidas como essa aqui, ó. Você está com o 7 fora, aí você tem um sinal de mais, e dentro desse sinal de mais, e dentro desse mais ele está somando um parênteses inteiro, que é o 5 aqui. Vamos supor que você fez as contas dentro do parênteses e resolveu o parênteses, deu um valor lá, deu mais 5. Como é que eu faço esse sinal com esse sinal aqui? Como é que eu faço essa combinação? Você vai fazer a combinação exatamente igual a da tabela. Então você vai fazer o seguinte, você deixa o número que está fora conservado, né, mais 7, e aí você faz a combinação da tabela.
Fora eu tenho mais, dentro eu tenho mais. Mais com mais dá mais. Então o resultado fica mais e eu copio o número que está dentro do parênteses. Fica mais 7 mais 5, que a gente já sabe, pela regra da soma, que isso aqui dá mais 12. Tá certo? Agora, se for assim, ó, 7 mais menos 5. Mesma coisa. O mais 7 está fora, e aí eu combino esse mais com esse menos. Como que eu combino esse mais com esse menos? Pela regrinha da tabela. Mais com menos dá quanto? Dá menos. Fica menos e eu copio o número. Mais 7 menos 5. Isso aqui a gente já sabe que dá mais 2. Certo? Se for assim, ó, menos 7 menos mais 5. Mesma coisa, ó, conservo o menos 7, combino menos com mais dá menos 5. Isso aqui dá menos 12. E menos 7 menos 5, que é normalmente onde tem dúvida, né? Você tem menos fora e menos dentro, o pessoal tende a achar que vai dar menos, mas não dá. Pela regrinha da tabela, menos com menos dá mais. E aí isso aqui dá menos 2. Tá certo? Então, no parênteses, pessoal, quando você tiver dois sinais para combinar, combinem fazendo a regrinha da tabela. Então, você tem mais fora, mais dentro, dá mais. Tem menos fora, mais dentro, dá menos. Tem mais fora e menos dentro, dá menos também. E se os dois forem menos, tanto fora quanto dentro, vai dar mais. E aí você retira o parênteses, né? Você percebe que logo depois, na operação seguinte, eu retirei o parênteses e aí eu fiz a operação como a gente explicou as operações fundamentais nos slides anteriores. Então, além de saber fazer as operações, é interessante você saber fazer esse tipo de manipulação matemática. Sabendo fazer ela tranquilo, você começa a ganhar força aí nas ferramentas para fazerem outras contas. Por quê? Vai ter as mesmas operações para os próximos tipos de números. Frações, números racionais, números decimais, porcentagem. Todas essas regrinhas vão valer lá. Então, se você não souber fazer direito nos números inteiros e também nos números naturais, você não vai saber fazer nos outros tipos de números. Então, essas aulas podem parecer banais no começo, mas elas são os alicerces, as ferramentas fundamentais para você aprender a fazer as contas com os outros tipos de números mais complexos. Tá certo? Então, a gente encerra essa aula. Também uma aula introdutória, uma aula revisão, né? Às vezes o pessoal que domina bem essa conta pode achar essa aula meio maçante, mas ela é boa para dar aquela aquecida, né? Às vezes a gente faz aquele aquecimento com exercícios mais leves para depois fazer exercícios mais pesados. Então usa essa aula como aquecimento e toca o barco aí nos estudos das outras videoaulas, tá certo? E vejo vocês lá também. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!